Fala amigos, chegando mais entrevista coletiva do Rogério Ceni e nesse vídeo recorte de o que ele falou sobre 3 jogadores, Canu, Biel e Everaldo. Olha o que o Rogério Ceni falou. Hoje você escolheu o Canu na zaga, na ausência Sim. do Cuesta, e no Bavi você colocou o Rezende. Você já tinha falado, o Rezende não é zagueiro, mas você já tinha falado que prefere jogar com o zagueiro canhoto pela esquerda, um destro pela direita. O que foi que a gente pode dizer que o Rogério fez de leitura antes dessa equipe do Grêmio para escolher o Canu pelo lado esquerdo na partida de hoje e indo até muito bem, faça-se justiça também, fazendo um partidaço como fez hoje o Canu. Eu acho que ele foi, acho que de se destacar, a partida dele foi muito segura, jogando pelo lado contrário que ele joga, deixando o Gabriel jogar na direita. Os dois gostam mais de jogar naquela função, né? E eu não lembro de algum erro do Canu durante o jogo. Eu acho que ele fez se destacar, um cara que comportamentalmente, normalmente quando o Canu é um cara que fala bastante antes dos jogos, né? Ele se comunica bastante, muito comunicativo. E normalmente quando o cara está jogando, o cara é comunicativo. O cara sai do time para um determinado jogo, o cara muda. O Canu não. O Canu é sempre a mesma pessoa. Jogando como ele vinha jogando, cedendo lugar para o Gabriel como foi, acho que foram nos últimos 2 jogos, né? 3 jogos, hoje, terceiro jogo. E ele continua a mesma pessoa. Então fez um grande jogo de se destacar. Eu até treinei com o Rezende na função. Rezende Canu e Rezende Gabriel. Treinei durante a semana, né? Quando a gente tem um pouco mais de tempo, dá para você fazer, né? Algumas. Mas eu achei que o Rezende ia ser preciso o Rezende ou numa eventual lateral esquerda, numa necessidade, caso o Juba cansasse. E tinha quase certeza que seria necessário no primeiro volante quando a gente estivesse numa reta final de jogo. E eu acho que, assim, eu tirar o Canu, eu coloquei o Gabriel, jogou o Gabriel Cuesta, né? E voltar. Você tem que ter respeito pela posição que cada um também conquista na equipe. Então o Canu voltou naturalmente na sua função. O Cuesta não pôde jogar hoje pela cirurgia, acho que vocês foram comunicados, a cirurgia que ele fez no nariz. Eu acho que para terça-feira tem grande chance dele poder estar à disposição. Mas para mim o que mais fico feliz é que ele tenha feito, aliás, a dupla de zaga fez um jogo bem seguro. O time como um todo, não tem hoje um jogador que eu tenha falar para você assim que jogou abaixo. Juba outra vez, um jogo linear, que acho que é o mais importante. E meio construiu bem, enfim, não tem muito que... Fizeram todos um bom jogo, as próprias trocas que entraram também, tentaram fazer o seu melhor dentro do campo. E a gente segue nessa toada agora já com o jogo na terça-feira. Mas o Canu, por jogar do lado esquerdo, eu preferi deixar o Gabriel na dele, que ele vinha jogando, e o Canu se adaptar da maneira como foi, fiquei muito feliz por ele. A mudança na equipe, quando você entra com o Everaldo, uma situação tática ou pelo bom jogo que ele fez no segundo tempo quando ele entrou contra o Vitória? Os dois, eu acho que o Everaldo jogou muitos jogos nessa função, o Everaldo Tassiano, né? Depois ele teve a lesão, machucou, tá voltando, readquirindo forma. Eu fiquei bastante na dúvida entre começar com o Biel, começar com o Everaldo pro dia de hoje. Mas achei que seria mais interessante botar esses 2 jogadores um pouco mais próximos à área, ter mais peso na área, mais chance de gol, tentar fazer com que o Tassiano se movimentasse um pouco mais para fora, ora o Tassiano, ora o Jean, o Juba na posição, a última vez tinham jogado acho que o Rezende, mas o Juba vai mais nessa função, então a gente consegue dar um equilíbrio um pouco maior, né? E aí depois fizemos as trocas que nós treinamos essa semana. Mas eu gostei do jogo do Everaldo, não pelo gol só, mas um jogador que consegue segurar a bola, reter um pouco mais a bola à frente, dar um pouquinho mais de tempo para o time sair de trás. São características que você vai tentando achar dentro do jogo. Você também tem as dúvidas, eu também tenho as dúvidas. Eu até 4, 5 horas antes do jogo, eu ainda pensava um pouco em como fazer. Mas achei que para hoje, o Grêmio é um time mais força, né, pesado. Eu achei que precisava um pouco mais para um cara mais à frente para também poder segurar essa bola quando a gente tivesse que fazer, quando apertado, fazer essas bolas longas. Tá aí Rogério Ceni falando sobre Canu e o sistema defensivo, além dos atacantes Everaldo e Biel.